Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos fazer essa aula através do uso da tecnologia e hoje nós vamos falar de um assunto que tem assolado a humanidade há milhares de anos, né? E milhares de pessoas têm sido assoladas por conta desse assunto. Então, hoje nós vamos falar sobre solidão. Então, antes de começar, vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe na aula de hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor Deus, de compartilhar a tua palavra com os meus irmãos. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, essa transmissão de conhecimento e que aquilo que o Senhor falou no meu coração, Senhor, chegue ao coração deles. E que também, Senhor Deus, haja o retorno para o meu coração de forma que eu aprenda ainda mais com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre solidão. Como eu disse, é um problema que já ocorre há milhares de anos, né? E milhares de pessoas têm sido impactadas, têm sofrido por conta desse problema. Agora, o que é a solidão? Solidão, basicamente, ele tem podemos ter várias definições, mas basicamente, solidão não é se sentir sozinho. Solidão é estar vazio. E nessa lição nós vamos ver alguns pontos que podem e que vão nos ajudar a entender como nós devemos encarar a realidade desse assunto, que é um item de conflito das nossas vidas. Tá? Então vamos lá. Um versículo bíblico, que é a base bíblica dessa lição, é o Salmo 25:16, que diz: "Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito." Imagino que o salmista, quando escreveu isso daqui, estava numa situação talvez desesperadora, talvez de abandono, sem contar com ninguém. Mas ele tinha aquele que era e que é o suficiente para as nossas vidas, que é o nosso Senhor. Então, irmãos, antes de nós nos desesperarmos e nos afundarmos ainda mais nesse poço que é a solidão, porque muitas vezes nós nos vemos dentro de um poço com uma pá na mão e nós usamos para cavar ainda mais esse buraco. Nós precisamos entender que Deus está no controle das nossas vidas. Então, nessa lição, os alvos dessa lição é saber, né, entender que muitos sofrem desse mal. Se você eventualmente está passando por esse momento, você não é o único. Tá? E se você não está passando e conhece alguém, você tem a oportunidade de abençoar essa pessoa, ajudando-o a sair desse cenário que para ele pode ser caótico. O outro alvo da lição é sentir. Priorizar as situações positivas. Né? Nós vamos falar um pouco sobre aquilo que o teu cérebro recebe, ele entende como verdade. E fazer a tua parte. Né? Mudar hábitos, mudar ambientes, mudar a sua mentalidade em relação a determinadas coisas que podem estar te levando a se encontrar nessa situação de estar solitário. Bom, como eu já disse, a solidão é um problema que assola a humanidade, não é recente, não é novo, não começou no ano passado. Ele é um problema que vem desde os primórdios da humanidade. O próprio Deus, quando completou a criação, né, e viu que tudo era bom, quando ele viu que o homem estava sozinho, o próprio Deus afirmou: não é bom que o homem esteja só. E por isso fez uma companheira para ele. Então, viver sozinho não é saudável, mentalmente, fisicamente. Então, precisamos de ter contatos. Os homens, né, a humanidade, né, os seres humanos precisam de contato. Nós somos criados para termos contatos com outras pessoas. Então, o estar sozinho, para alguns que têm consciência de quem realmente são, têm a convicção do que são em Cristo, né? No nosso caso, que somos cristãos, nós deveríamos ter essa convicção de quem somos em Cristo. A solidão deveria ser um momento para restaurar, renovar as nossas forças. Né? Estar sozinho é bom. De vez em quando é bom você descansar, você estudar, você ler, você refletir no eterno. Mas sentir-se vazio, estar vazio, esse é o grande problema. E é isso que nós vamos lidar nessa lição. Bom, a solidão ela traz consigo alguns sentimentos. O primeiro deles é o vazio. Né?
Muitas vezes, esse vazio que nós sentimos na nossa alma, ele vem acompanhado de tristezas, falta de ânimo, né? Isolamentos, ansiedades, necessidade de sentir-se amado, né? São sentimentos que vêm junto e que, quando eles se compõem, quando eles se combinam, eles acabam levando o indivíduo que está caminhando para esse período, né, de sentir-se abandonado, sentir-se largado, ele acaba piorando a sua situação. Só que uma coisa que nós precisamos lembrar é que nós nunca seremos abandonados. A palavra de Deus, ela nos afirma isso, que Deus jamais nos esquecerá, Ele jamais nos abandonará. Então, esse é um sentimento que nós, como crentes em Cristo Jesus, nós devemos abandonar. Por mais que o mundo esteja caótico, por mais que nos seja imposto ficarmos sozinhos, né? E nesse ficar sozinhos, isolados, acaba trazendo mais problemas para a nossa mente, a saúde mental acaba ficando afetada, mas nós como cristãos, nós temos um Deus que anda conosco todos os dias e que não quer que nós fiquemos nessa condição, tá bom? O outro sentimento que a solidão gera é a rejeição. Talvez cada um tenha uma história, a sua infância, a sua adolescência, ou até mesmo a sua mocidade foi difícil, e você ouviu, viu e passou, foi submetido por coisas que não são agradáveis de serem compartilhadas. E isso acabou fazendo você escolher por não se relacionar com outras pessoas, né? Por ter sido rejeitado, e aí você acaba criando uma barreira. Mas e às vezes nós acabamos levando essa barreira para diante de Deus e não conseguimos nos relacionar nem com o nosso próprio Deus. Mas Ele é nosso Pai e como Pai Ele conhece as nossas dores, né? Jesus, ao se fazer homem, Ele veio exatamente para entender, né, para sentir aquilo que nós sentiríamos. Então não há nada que nós estejamos passando, ou que venhamos a passar, ou que tenhamos passado, que Deus já não saiba, que Jesus já não saiba e não consiga entender a dor que você está sentindo. Então abra-se para Jesus, para que Ele possa remover essas dores de você. O terceiro sentimento é o da inutilidade. Isso eu entendo que é mais associado à questão de não achar um propósito na vida, né? De estar vivendo por viver. Infelizmente, há pessoas que já estão assim, esperando, com todo respeito, o dia da morte, mas que se esqueceram de que tem muito a contribuir para o reino, para a sua família, para a sua própria vida. E esqueceu-se que é um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Então, quando nós deixamos essa falta de propósito tomar conta do nosso coração, esse sentimento de ser um inútil para a sociedade, de ser um inútil para a igreja, para o reino de Deus, ele, quando entra no coração do indivíduo, ele pode causar esse afastamento de outras pessoas. Nós vamos ver também, agora, irmãos, tipos de solidão, né? A primeira é essa questão da solidão emocional. Isso eu entendo que muitos ou alguns já tenham passado, que é a questão de quebra de relacionamentos, sejam de amizade, sejam de relacionamentos amorosos, casamentos, né? Perdas de entes queridos. Nós temos visto, sempre existiu, mas agora tem sido mais enfatizado essa questão das perdas de entes queridos. Então, quando há essa quebra de um relacionamento, a parte emocional, se ela não estiver bem consolidada, bem solidificada no eterno, ela acaba sendo um gerador de tristeza, e essa tristeza, aumentando diariamente, vai te levar ao isolamento social, que é a palavra da moda, mas esse isolamento que eu quero dizer é você não querer mais se relacionar com ninguém, né?
Então, muitas vezes a pessoa perde, uma pessoa casada perde o seu cônjuge e tem todo o direito de decidir não se relacionar novamente, mas também tem todo o direito de querer recomeçar com alguém. Mas muitas vezes essa dor é tão grande que ela gera um bloqueio e ela não consegue se abrir para um novo relacionamento. A outra solidão é a social. Essa já tem mais a ver com essa questão de falta de propósito na vida, né? O que te motiva a acordar todos os dias de manhã, se você trabalha de manhã, ou a sair para trabalhar, para estudar, para crescer, para se desenvolver, né? Muitas vezes a gente não vê motivos em nada, né? Tudo está ruim, parece que tudo nada vai melhorar, mas qual que é a força que te impulsiona a levantar da cama? É isso que precisa ficar claro nas nossas mentes. Nós precisamos ter uma força motriz que vai nos fazer levantar com alegria da cama, seja o horário que for. Porque quando você coloca isso como sua inspiração, como sua motivação, independente dos desafios que a vida vem apresentar para você, e a vida vai apresentar desafios, a vida, isso é uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui com vocês, a vida, ela não é justa, mas o nosso Deus é fiel o tempo todo. Então, quando você estiver enfrentando algum problema, meu irmão, encare de frente. Eu sei que muitas vezes é difícil, é dolorido, mas é importante encarar de frente. Você tem um Deus Todo-Poderoso que te faz vencer em todas as situações. Não tema, não viva sem essa motivação, porque se você não encontrar um propósito na vida, você vai ficando de lado. E os dias vão se passando, até que chega o dia que você, né, que tomara Deus que Jesus volte antes do dia de você vir a falecer, mas é importante você encontrar essa alegria de viver, essa motivação que vai te fazer lutar todos os dias e iluminar esse mundo que está tão largado às trevas. Tá? E essa solidão, esse terceiro item, a solidão existencial, esse principalmente é o seu relacionamento com Deus. Né? De onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, são perguntas aí que muitas pessoas fazem, mas nós como cristãos, nós já descobrimos quem nós somos. Nós já descobrimos o valor que nós temos. Né? Jesus, ele desceu à terra e se entregou por você, se entregou por mim, se entregou pela humanidade. Então, a partir do momento que nós descobrimos e entendemos isso, aceitamos isso como um sacrifício suficiente para que nossas almas fossem aceitas pelo Senhor, fossem salvas, né, por Deus, através de Jesus Cristo, nós procuraríamos ter um relacionamento mais íntimo com o nosso Pai. Então, se muitas vezes o indivíduo não sabe para onde ele vai, de onde ele vem, o que ele quer dessa vida, muitas vezes está faltando esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor. Nós vemos, né, ao longo da história bíblica que a solidão, ela faz parte da história. Nós temos alguns exemplos. Nós temos vários exemplos na Bíblia, mas eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, José. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Depois ele foi comprado por Potifar para trabalhar na casa do Potifar. Foi acusado injustamente. Foi preso, lançado na prisão. Revelou os sonhos do copeiro e do padeiro. E foi esquecido lá. Ou seja, se José não tivesse consciência de quem ele era, ele se entregaria. Que vida de solidão esse rapaz teve.
dos seus irmãos, dos seus familiares, até no lugar que ele trabalhava, e depois foi preso, as amizades que ele fez lá na prisão, todos o esqueceram. Mas Deus sempre se lembrou dele. E cada momento de tristeza que ele passava, cada desafio que ele passava, só servia para aumentar a força que José precisaria ter quando ele se tornou governador do Egito. Então daí você tira que o passar por momentos difíceis é um treinamento que Deus te dá para te fazer mais forte. Por mais difícil que durante o processo você não entenda. Né? Eu posso dar um exemplo aqui da borboleta. Ela é bonita. Tem borboletas que são raríssimas, lindíssimas. Mas todas elas passaram pelo processo de serem uma lagarta, entrarem num casulo e lá terem que se esforçar para sair do casulo e se tornarem então uma borboleta. Então tudo na vida tem um processo. E é este processo que, quando você estiver passando por ele, você precisa entender. Nós precisamos entender que todas as dificuldades que passamos têm um propósito de Deus para o futuro. Moisés é um outro exemplo que eu gostaria de dividir com vocês. Moisés foi criado para ser o futuro faraó, né? Deus preparou todo o caminho, né, da questão da perseguição que houve nas crianças lá no Egito. Moisés parou no colo da filha de Faraó. Só que, talvez pela criação que ele teve, por ter sido a própria mãe dele que o criou, ele cresceu com aquela convicção de quem ele era, de quem era o Deus verdadeiro. E ele cometeu um assassinato, matou um egípcio e fugiu. Foi viver solitariamente no deserto. De novo, mais uma parte do processo de Deus na vida de um homem. Levou 40 anos para Moisés entender para que ele havia sido salvo. Então, mais uma vez, o processo é doloroso. Muitas vezes nós não vamos entender naquele momento do processo. Mas Deus tem um propósito em cada dificuldade que essa vida nos impõe. E Ele é tão misericordioso que Ele não vai colocar um peso maior do que aquele que você possa suportar. Pode ficar tranquilo com isso. Se estiver pesado demais, Ele vai tirar. Mas com certeza, Ele sabe que você é capaz de carregar esse peso que Ele está colocando para você aprender, para você crescer. E o último exemplo que eu gostaria de dar aqui é o do próprio Cristo. O próprio Senhor Jesus, quando estava na noite anterior a ser crucificado, Ele foi orar no Getsemane, chamou os seus discípulos para irem com Ele, os discípulos dormiram e Ele se viu sozinho. Imagina, quantas vezes você se sentiu sozinho, abandonado por amigos, abandonado por seus pais, abandonado por parentes, colegas, e você se achou a última pessoa do mundo. Então o próprio Cristo sabe o que é isso. O próprio Cristo experimentou esse abandono quando ele foi crucificado. Tamanha era a quantidade de pecados que estava sobre ele enquanto ele estava sendo crucificado, que Deus não pôde olhar para ele. E ele clamou: Senhor, por que me desamparaste? O processo para a nossa salvação foi dolorido. E o Senhor Jesus sabe. Ele sabe cada dor que você está sentindo. E Ele tem esse propósito, essa expectativa de que durante o processo nós vamos nos tornando mais fortes, mais crentes, mais santos, para brilharmos mais. Tá bom, irmãos? Causas da solidão. Tem várias causas, né? Algumas delas são as sociais. Essa é mais moderna. Mas apesar de ser moderna, nós não podemos comparar que, talvez na relação 1 para 1, que hoje somos mais solitários do que antigamente. Tá? Essa questão das causas sociais aqui tem a tecnologia, que hoje nós temos aparelhos diversos, né? Hoje
essa questão de comunicação, de relacionamento. Se nós ligarmos o nosso aparelho celular através de aplicativos, nós conseguimos conversar com pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Isso nos aproximou. Antigamente, eu ouvi histórias da família do meu pai que tinha um telefone só na região onde eles moravam, tinha que ligar para avisar que ia ligar de novo. Porque enquanto essa pessoa que atendia o telefone ia chamar os parentes para irem atender o telefone. Hoje não está mais assim. No entanto, se você procurar na internet, vão ter memes que mostram uma família todas usando o celular, conversando com o celular. E o relacionamento familiar não existe, né? A questão da urbanização, né? As cidades estão se tornando cada vez maiores, né? As pessoas estão deixando a vida rural, aquela vida rural mais conhecida, né? Não a questão de trabalhar no campo, né? O agronegócio, mas as pessoas preferem vir para as cidades porque aqui elas enxergam mais oportunidades e as cidades não comportam isso. Então acabam fazendo prédios, né? Então nós vemos condomínios de apartamentos enormes. Mas quantos vizinhos se conhecem? Eu me lembro quando eu era criança e a minha rua vivia cheia de crianças no final da tarde, final de semana. Os vizinhos costumavam se conversar no portão, né? Eu lembro de famílias que colocavam a cadeira na calçada e ficavam conversando lá fora. Era melhor? Não havia solidão naquela época? Com certeza havia. Poderia ser causada por outros motivos, né, que nós vamos falar aqui. A questão da televisão, hoje não é só a televisão, hoje você tem a internet, né, você fica na frente do computador, você gasta horas e horas do seu dia assistindo filmes no YouTube. Mas e aí, antigamente não tinha isso? Claro que tinha. Antigamente tinham as pessoas que tinham a hora da novela, a hora do jornal, né? Quantas vezes os pais de família não impunham um silêncio dentro de casa para poder assistir o jornal que eles tanto gostavam? As mães paravam tudo para assistir as suas novelas e deixavam muitas vezes o relacionamento com os filhos de lado. Mas era pior? Era melhor? Irmãos, eu acredito que era igual, porque o ser humano é igual, né? Nós precisamos ter essa consciência de que o ser humano ele só vai usando as tecnologias e se ele não para o seu conforto, mas se não tomar cuidado, essas tecnologias acabam trazendo danos para as suas próprias vidas. A outra causa é causas de desenvolvimento de relacional, né? A maneira como você foi criado, né? Então aqui tem a afeição. Muitas vezes seus pais, por mais difícil que seja ouvir isso, talvez seus pais não demonstraram ou não deram o amor que deveriam como pais para você, né? E isso acaba criando problemas ao passar dos anos, né? Dificuldade de relacionamento, aceitação, né? Todo mundo precisa ser aceito, todos, né? Nós, como eu disse no começo, nós seres humanos, nós somos feitos para recebermos carinho, recebermos amor, sermos aceitos, conquistarmos o respeito, né? Respeitarmos e sermos respeitados. E quando isso falta, você muitas vezes se encontra sem rumo, né? Você chega num ambiente que ninguém se importa com você, ninguém te respeita, ninguém te dá crédito para aquilo que você fala. Então, são situações, são causas que levam a pessoa a se isolar. Aquisição de habilidades, né? Todos nós precisamos desenvolver habilidades. Todos nós, na grande maioria, né, pelo menos, vai ter que trabalhar, vai ter que encontrar um emprego, vai entrar no mercado de trabalho, vai encarar o mercado de trabalho. E para fazer isso, para chegar lá, se nós não tivermos um aprendizado
com alguém que já vai transferir, né, a profissão dele para você, nós vamos para uma escola, nós vamos para um curso técnico, um curso profissionalizante, uma universidade. Então, essa busca por habilidades faz parte do desenvolvimento humano. Mas, quando nós não desenvolvemos isso, e isso ajuda na construção de relacionamentos, porque você vai conhecer vai conhecer mais pessoas, você vai ver a realidade de outras pessoas, e isso vai te amadurecendo, vai te fortalecendo, porque você vai construindo também não só as habilidades profissionais, mas habilidades relacionais com outras pessoas. E isso vai te ensinando a lidar com as pessoas, porque pessoas são pessoas, nem todos somos iguais. Com um você trata de uma maneira, com o outro você trata de outra. Causas psicológicas, essa é mais tensa de falar, porque envolve muito a maneira como você se enxerga. E como eu disse, nós como cristãos, nós deveríamos ter a convicção do valor que nós temos para Deus. Não à toa, ele entregou o seu filho para que nós morrêssemos para que ele morresse no nosso lugar e nós fôssemos salvos por ele. Então, questões como a baixa autoestima, né, que você não consegue se expressar, você não consegue se impor, você não consegue se entender como um indivíduo relevante na sociedade. E, irmãos, acreditem, existem pessoas que, por serem arrogantes, né, com presunçosas, quando elas identificam que nós muitas vezes somos contraídos, vão usar isso contra nós, para tirar vantagem, para nos submeter a eles, para nos subjugar a eles, entendeu? Então, preste atenção no valor que você tem, tá? Dificuldades de comunicação, né? Muitas vezes nós somos tímidos. Eu não estou dizendo aqui que todos devemos ser extrovertidos, mas nós precisamos desenvolver essa habilidade de falar. Nós precisamos desenvolver essa capacidade de nos comunicar. Nós nos comunicamos todos os dias, seja pelo WhatsApp, pelo teclado, seja pessoalmente. Eu sei que muitas vezes é mais fácil tentar evitar o conflito, né, com as pessoas, então não conversar, mas é importante que nós desenvolvamos isso. É importante nós também desenvolvermos essa habilidade de falar, porque muitas vezes nós vamos falar em público. Ou vocês acham que o fato de eu estar aqui é natural para mim? Agora eu estou aqui falando diretamente com vocês através desta câmera, mas já tive oportunidades de estar frente a frente com vocês. Então, é importante que nós aprendamos a desenvolver isso, falar em público, né, a criar essa coragem, para nos desenvolvermos. Muitas vezes, né, eu vou falar da hostilidade, muitas vezes nós criamos essa barreira, nós fechamos a cara, não olhamos para ninguém ou abaixamos o rosto e nos isolamos. Isso também não é bom, porque só vai se afastar. Porque um sorriso, irmãos, um sorriso no rosto, um rosto que você sinta tranquilidade de olhar, atrai as pessoas. Atrai as pessoas e quebra muitas das cadeias que existem nos relacionamentos. Muitos dos preconceitos que muitas vezes nós temos por não conhecer uma pessoa ou conhecer só de vista, está muito relacionado nessa questão de como essa pessoa é, quão agradável ela é. Então, procure se observar e se policiar a esse respeito. Abra um sorriso. Põe um sorriso no rosto. Apesar da vida ser difícil, ela é linda, porque ainda mais para nós, que temos um Senhor, que nós temos essa certeza da salvação. Ela é linda. O medo, né? Nós falamos desse assunto algumas lições atrás, mas esse medo dessa lição envolve mais essa questão de
por ter tido dificuldades em relacionamentos passados, não abrir portas para novos relacionamentos, não construir pontes para novos relacionamentos. Então, rompa esse medo. Não se deixe prender por ele. Talvez você passou por um momento difícil, um relacionamento difícil, uma amizade que a pessoa te decepcionou, mas deixe isso para trás. Experimente abrir o seu coração para o novo, né? para ter uma nova atitude em relação aos problemas. E com relação a essa questão desses assuntos que estão relacionados às causas psicológicas, eu gostaria de deixar um versículo para vocês, esse de Jeremias 29:11. Porque o que eu quero dizer para você é: a opinião dos outros não define quem você é. E por que eu digo isso? Se alguém te acha preguiçoso, você precisa ter convicção de que você não é, porque a palavra de Deus te orienta a não ser preguiçoso. Se alguém acha que você é maldizente, você não é, porque a palavra de Deus te recomenda não ser maldizente. Então, às vezes que você se achar diminuído por alguém, lembre-se que o que Deus falou para Jeremias aqui, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Preste atenção nesse versículo, tá? Deus não quer o seu mal. Ele quer te dar esperança em um futuro. Acredite nisso, meu irmão. Causas situacionais. O que seriam isso? São coisas temporárias, meus irmãos. Os solteiros que decidem não se casar, e não tem nada de errado com isso. Os viúvos que acabaram de perderam seu cônjuge, passam por um momento de solidão temporária. Né? Os solteiros, como eu já havia mencionado, que decidem não se casar, não quer dizer que eles são solitários. Simplesmente eles decidiram. E isso é uma questão deles com Deus. Mas é temporário. Ele não quer dizer que todo solteiro, que todo viúvo é infeliz, é solitário. Não é isso. Mas nós vemos outros exemplos. Pessoas que são estrangeiras em terra estranha, que vêm sozinhas ou que saem do Brasil e vão sozinhas para outro país e lá não tem parentes e tem que se virar sozinho. Os estudantes que vão para outras cidades estudarem. Pessoas com alguma deficiência física que se torna mais difícil de sair de casa. Então são situacionais. Não quer dizer que o fato de estarem assim, elas devam ser condenadas a viverem solitárias. Entenderam? Causas espirituais. Essa resumidamente, está ligada ao pecado. Deus não se relaciona com o seu pecado. Deus se relaciona com você. Mas se você está em pecado e não se arrepende, Deus começa a se afastar de você. Aliás, você começa a se afastar de Deus. Eu fico imaginando Deus, eu vou dizer desesperadamente, entre aspas, procurando por você. Mas se você continuar, se nós continuarmos a vivermos na nossa vida de pecado, nós estaremos condenados a nos afastar do Senhor e acabamos vivendo numa vida de solidão espiritual. E essa solidão espiritual causa esfriamento, o esfriamento vai causar afastamento e aí já vimos onde vamos parar, né? Os efeitos da solidão, isolamento, né? Hoje é a palavra da moda. Mas esse isolamento pode produzir desânimo, egoísmo, tá? Nos afastar de tudo e de todos, né?
esse período que nós temos passado tem nos mostrado algumas situações em que, por questões de escolha, né, filhos têm se afastado de pais, por talvez até com a boa intenção de protegê-los, mas também há pais que se afastam dos filhos, também com a boa intenção de se protegê-los, de se proteger. Mas até onde vai isso? Até onde isso não afeta a questão do contato humano? Até onde isso faz bem? Fica para pensar. Desesperança. Você conversa com alguém que aparenta estar sem esperança nesse mundo? Pois é. A solidão, ela faz isso. Ela vai afastando e acaba te deixando sem rumo. Graças a Deus, nós temos a nossa esperança firmada no Senhor. Mas e as pessoas que não têm esse relacionamento com Deus? Né? A desesperança, muitas vezes, ela leva a pessoa até mesmo a tirar a sua própria vida. Porque não vê futuro, não vê alegria, não vê um dia melhor. E aqui vai um conselho para você. Muitas vezes, aquilo que você alimenta a sua mente vai causar ou vai definir a maneira como você vai pensar. Então, se você só fica se alimentando de morte, é morte que a sua mente vai gerar e é morte que você vai ver na frente. Então, procure mudar seus hábitos. Não fique se alimentando, seja onde for, em qual canal que for, seja na internet, na televisão, procure monitorar o que você está assistindo. Se você se alimenta de morte, é morte que você vai produzir. Tá bom? Alcoolismo e drogas. O solitário, né, ou a pessoa sozinha, em solidão, ela vai procurar um conforto para sua alma. Como eu disse, o problema da solidão, a solidão não é estar sozinho, é estar vazio. E muitas pessoas buscam preencher esse vazio com substâncias químicas, com bebidas. Tá? Na minha época de criança, as crianças, né, os jovens, preenchiam o vazio da vida deles cheirando cola de sapateiro. Os adultos iam nos bares e lá se embriagavam, voltavam para casa e, infelizmente, não tinham né, um bom final, né, com a sua família. Então, preste muito bem atenção. Certa vez eu ouvi de um pastor de jovens aqui da nossa igreja que dizia: o coração do homem tem um vazio que tem o tamanho exato de Deus. Então, preencha com a coisa certa o seu coração, tá bom? E para encerrarmos aqui, meus irmãos, alguns conselhos práticos para vocês, tá? Admita o problema, não tem vergonha nenhuma. Reconheça que se você está passando por esse momento de solidão e procure um dos pastores, procure um dos seus professores para conversar. Não carregue isso sozinho, você não precisa disso. Se você tem tido dificuldades nessa área e tem tido dificuldades até mesmo de se expressar com Deus sobre isso, Deus colocou pessoas nos seus caminhos para te ajudar. Considere as causas, né? Todas essas causas que nós falamos aqui, as sociais, o desenvolvimento, psicológicos, considere-as, analise se você tem passado por alguma dessas dificuldades e não deixe essas causas aumentarem. Quanto antes você tratar a causa raiz de um problema, menor vai ser o efeito e mais rápido você vai resolver o seu problema. Aceita o que não pode ser mudado. Irmãos, essa geração hoje acha que tudo tem que ser perfeito, que nada pode dar errado para ela. Mas a verdade a vida é dura. Como eu já falei, a vida nem sempre é justa, mas o nosso Deus é fiel em todo o tempo. Não ache que a vida vai ser um mar de rosas. O próprio Cristo falou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas era para que nós tivéssemos bom ânimo. Então, se te vender um evangelho diferente disso, fique atento, porque não é o evangelho verdadeiro.
Crie novos hábitos. Saia da frente da TV, se você está dentro de casa, só recebendo números e números, vocês vão entender o que eu estou falando. Saia da frente da TV, saia da frente da internet, vá fazer um exercício, leia, desenvolva, irmãos, desenvolva a capacidade de aprender as coisas sozinhos. A internet, nesse ponto, ela ajuda muito, porque se você tem curiosidade sobre algum assunto, você coloca lá no YouTube e você vai aprender. Desenvolva essa característica do autodidata. Não perca mais seu tempo contando números aí que estão tentando te vender. Aliás, se você, essa pergunta é para você pensar. Você acha que as emissoras de TV estão preocupadas com quando vai acabar? Estão querendo que essa questão desse vírus acabe logo? Muito pelo contrário, meus irmãos. Porque quanto mais tempo nós ficarmos sentados na frente da TV assistindo os números que eles nos vendem, mais audiência nós estamos dando para eles e mais dinheiro eles estão ganhando. Então, se você acha que tem alguém preocupado com a sua vida, esquece. Não é dessas emissoras. Reconheça que você não é perfeito. Isso pode ser difícil para você, né? Mas reconheça. Reconheça que você vai falhar, que você vai tentar de novo, e que você vai falhar, e que você vai tentar de novo, e é assim que você vai crescendo. A cada queda, você vai aprender uma coisa, uma maneira nova de fazer as coisas, e vai crescer. Haja vista Thomas Edison, que tentou 10 mil coisas diferentes para desenvolver, para inventar a lâmpada. E ele falou, né? Eu não perdi, eu não errei 10 mil vezes. Eu descobri 10 mil maneiras diferentes de fazer. Enfrente os riscos. Não fique com medo. Tá? Não fique com medo. Encare a vida com seriedade. Olhe nos olhos da vida. Né? Da outra vez eu coloquei aquela música do Rock, né? O Eyes of Tiger. Encare a vida com seriedade. Encare a vida de frente. O seu Deus é maior do que todos os seus problemas, do que todos os seus desafios. Não estou dizendo para você ser inconsequente, imprudente, não é isso. Mas encare a vida. A vida não pode parar. Vocês estão entendendo, né? Irmãos, os últimos 2 tópicos aqui. Edifique a igreja local. Né? Se você está passando por esse período de solidão, procure achar motivação, talvez, na igreja. Servir ao Senhor. E, principalmente, satisfazer as suas necessidades espirituais, se relacionar com seu Pai eterno. Não deixe para depois. Não deixe de se relacionar com Ele, porque Ele te conhece. Amém? Então, eu vou encerrar aqui, meus irmãos. Que Deus os abençoe, que a maneira como eu me expressei possa ter sido agradável aos seus ouvidos, mas, acima de tudo, eu quero deixar bem claro aqui que a maneira como eu falei com o amor que eu tenho por vocês. Tá? A preocupação, o preparo dessa lição foi pensando em vocês. Então, que Deus os abençoe e, em nome de Jesus, nós nos veremos em breve. Até!